Fala, constitucionalistas! Beleza? Como está o nosso estudo? Tudo tranquilo? Olha só, nós vimos sobre a inviolabilidade domiciliar e agora nós vamos ver das comunicações. Dois assuntos que eu peço para você dissecá-los. Pega aí, estuda demais esses tópicos porque eles caem demais em concursos, ok? Vamos agora para o nosso material. Nós estamos falando sobre o direito à segurança, ok? Isso faz parte do direito à segurança. Porém, agora nós vamos falar sobre a inviolabilidade das comunicações. E aonde que isso aqui está previsto? Isso está previsto lá no inciso 12 da Constituição Federal. Abra a sua Constituição e vamos acompanhar aqui a leitura. Assim diz o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, sempre bato nesse ponto com vocês, o salvo. No último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é mais um artigo que só a letra de lei já é muito importante. Só a letra de lei aqui já é muito importante. E o que nós vamos falar? Primeiro, é inviolável o sigilo, ok? É inviolável, é inviolável o sigilo. Qual sigilo é inviolável? Vamos bater aqui nosso primeiro ponto, o da correspondência, o da comunicações telegráficas, o de dados e o das comunicações telefônicas. Nesse último caso, das comunicações telefônicas, nós sabemos que ele pode ser violável, isso segundo a letra de lei. Nós só estamos aqui primeiro dissecando a letra de lei. Daqui a pouco nós vamos ao entendimento do STF, que é o que importa, ok? Nós vamos aqui à letra de lei. O das comunicações telefônicas, ele pode ser violado, ok? O das comunicações telefônicas pode ser violado. E quando que ele pode ser violado? Ele pode ser violado por ordem judicial, ok? Mas quando que isso vai acontecer? Quando tiver dois pontos importantes. Quando for para fins criminais ou instrução processual penal. Então, o primeiro ponto que eu tenho que saber sobre a inviolabilidade das comunicações é que é inviolável. O que é inviolável? O sigilo da correspondência, comunicação telegráfica e de dados. O das comunicações telefônicas também é inviolável.
porém, ele tem o que? Ele tem aquele salvo. Salvo por ordem judicial, quando for para fins criminais ou instrução processual. Aqui é o juiz, ok? Vou deixar aqui. E quem faz isso aqui é o juiz, beleza? Isso aqui é o tópico sobre a letra de lei que você tem que saber, porque ele pode cobrar apenas letra de lei. Agora, se ele quiser se aprofundar, ele não vai te perguntar só sobre a letra de lei. E aqui eu tenho o meu primeiro IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. O STF, ele flexibilizou a todos as formas, de comunicações. Ok? Então, para fins criminais e instrução processual penal, o STF ele flexibilizou a todas as formas de comunicações, ou seja, a de correspondência, a de comunicações telegráficas e a de dados. Ele flexibilizou para demais, porque nós sabemos que não há direito absoluto. E se somente as comunicações telefônicas fossem violadas por ordem judicial e as demais não, é como se as demais fossem absolutas. Então, pautado nisso, o STF flexibilizou para que as demais também, no intuito de fins criminais de instrução processual penal, pudesse ser violada. Primeiro ponto que você tem que saber. Isso em virtude, eu vou até colocar aqui, ó. Isso em virtude de não haver direito absoluto. Ok? Por isso que ele flexibilizou. Ok? Por isso que ele flexibilizou, perdão. Agora, nós vamos para o nosso segundo IPC. Nós vamos para o nosso segundo IPC, ok? Qual é o nosso segundo IPC? É no caso de correspondência, e isso aqui é só para vocês que estão estudando no PRO Concursos, ok? Só para quem está estudando no PRO Concursos. No caso de correspondência dos presos. No caso de correspondência dos presos, a autoridade vou até trocar de cor, hein? Autoridade administrativa, ok? Pode violar, ou poderá, né? Ou poderá violar as correspondências. Olha só que coisa importante, não debatida em graduação, dificilmente vai debater um assunto desse na graduação. Nesse caso, no caso de correspondência dos presos, a autoridade administrativa, eu vou marcar de novo de tão importante que isso é, a autoridade administrativa. Quem é essa autoridade administrativa, professor? Essa autoridade administrativa seria o diretor do presídio. Imagina, temos, sei lá, não sei quantos mil presos, para mais de não sei quantos mil presos. Imagine num presídio onde tenha 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil presos. Cada preso você tem que ter uma ordem judicial para poder violar a correspondência. Então o STF entendeu, aqui também é o STF, ok?
ele entendeu que a autoridade administrativa, o diretor, ele pudesse, de forma discricionária, violar a correspondência sem precisar de ordem judicial, ok? Vou até colocar aqui, ó. Poderá violar a correspondência sem ordem judicial. Olha só, esse caso, se ele cair já na prova agora, do teu certame, para a OAB, se ele cair na sua prova para outro concurso público, pode ter certeza que muitos vão errar nesse ponto. Muitos vão errar nesse ponto. Primeiro, isso aqui já não é mais a lei. Nós já dissecamos ali a letra de lei. Ok? Vamos lá marcar a letra de lei? Para ficar fixo na nossa cabeça? Vamos marcar. É inviolável o sigilo das comunicações. Em qual caso? O da correspondência, o das comunicações telegráficas e o de dados. Já o das comunicações telefônicas, vamos lá. Já o das comunicações telefônicas, ele pode ser violado. Ele pode ser violado, mas por ordem judicial. E nesse caso, é somente o quê? O juiz, é óbvio, ordem judicial, o juiz para fins criminais ou no caso de instrução processual penal. Isso aqui é dissecar a letra de lei. É saber que somente no caso de comunicações telefônicas pode ser violado por ordem judicial. Isso na letra de lei. Isso na letra de lei. Como é que ele vai cobrar isso na sua prova? Ele vai colocar assim: é correto afirmar que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial? Sim, é correto. Ele está repetindo a letra de lei, ok? Ele está repetindo. Agora, muito cuidado se ele falar assim: é correto afirmar que somente poderá violar as comunicações telefônicas. Se ele parar aqui, ele está errado. Eu não posso afirmar, porque eu também posso violar o quê? A correspondência, eu também posso violar as comunicações telegráficas e eu também posso violar as de dados. Então você vai ter que ver o que a questão está te levando, ou para a letra de lei, ou então para entendimento. Sobre o entendimento, você já tem aqui que o STF ele fez o quê? Ele flexibilizou todas as formas de comunicações. Isso em virtude de não haver o quê? Direito absoluto. E no caso de correspondência dos presos, tem que ser dos presos, ok? A autoridade administrativa poderá violar as correspondências sem ordem judicial. Então aqui eu estou dissecando bem com vocês para vocês não errarem questão desse sentido na prova, ok? Para vocês não errarem questões desse sentido na prova de vocês. Vamos lá agora dar continuidade. Vamos aqui para o próximo slide, porque ainda tem coisas muito importantes aqui para batermos. Sabemos que estamos o quê? Sobre o direito à segurança. E nós estamos falando do sigilo das comunicações. Sendo que agora eu quero bater especificamente sobre o sigilo de dados. Ok? Eu quero bater sobre o sigilo de dados. E eu te faço uma pergunta aqui. Aqui eu te faço uma pergunta. Quem pode determinar a quebra dos dados? Quem pode determinar a quebra do sigilo dos dados? E aí, constitucionalistas? Quem pode determinar a quebra do sigilo dos dados? Por isso que eu trouxe um ponto só para os
dados, ok? Primeiro, o juiz, esse aqui com certeza você falou, o juiz, sendo que a CPI ela também pode quebrar o sigilo dos dados. A CPI também pode quebrar o sigilo dos dados. E também o fisco. E também o fisco. Mas aqui, mas só nos casos de dados bancários. Ok? Somente no caso de dados bancários. Por exemplo, ele quer lá olhar o seu imposto de renda, ele quer ver qualquer dados referente a você, é referente a dados bancários. Ele pode chegar lá e pode ver, ok? Então preste atenção que isso pode ser uma pergunta de prova e quebrar meio mundo. Quem pode determinar a quebra dos dados? O juiz, a CPI e o fisco, mas o fisco somente em caso de dados bancários. Agora, olha só, quem pode quebrar? Vamos aqui, vamos para mais um tópico. Quem pode quebrar os dados telefônicos? Quem pode quebrar os dados telefônicos? E aqui já é importante, olha só. Eu acima eu falei dos dados. Agora eu estou falando dos dados telefônicos. E aí, quem é que pode quebrar? Primeiro ponto, juiz. Primeiro ponto, o juiz ou a CPI. E não confundam a quebra dos dados telefônicos com a quebra das comunicações telefônicas. Professor, qual é a diferença da quebra dos dados telefônicos para a quebra das comunicações telefônicas? Não errem isso. Isso aqui é comum todo mundo errar. Olha só. Comunicação telefônica. Comunicação telefônica é uma pessoa aqui, com um celular conversando com outra pessoa com o celular. Aqui elas estão conversando, ok? Isso aqui é a onda eletromagnética. Aqui elas estão conversando. Isso é a quebra da comunicação telefônica, é a famosa escuta telefônica. A quebra dos dados telefônicos, a quebra dos dados telefônicos não é a escuta telefônica, e sim, vamos colocar aqui, e sim é o acesso ao histórico, ok? É acesso ao histórico de ligação. É acesso ao histórico de ligação. E aqui ele pode ter acesso também ao e-mail, ele pode ter acesso ao WhatsApp, ok? Esses são os dados telefônicos. Então, quem pode quebrar os dados telefônicos? O juiz e a CPI. E quem pode quebrar as comunicações telefônicas? Somente o juiz. Vamos botar isso aqui nesse canto. Vou apagar aqui, beleza? Posso apagar? Já copiou? Já entendeu isso aqui? Tá tranquilo, então. Vamos lá para mais um ponto muito importante. Quem pode quebrar? Vamos lá. Quem pode quebrar os dados das comunicações telefônicas? E aí, quem pode quebrar as comunicações
telefônicas, quem pode quebrar as comunicações? Somente o juiz. Só o juiz. Aí aqui vai o que a letra de lei diz. Somente por ordem judicial. Porque, como você sabe, aqui são duas pessoas fofocando, ok? Batendo um papo. Pronto, você nunca mais vai errar isso aqui. Nunca mais você vai errar isso aqui. Então, comunicação telefônica são duas pessoas fofocando pelo telefone. São duas pessoas conversando. Quem é que pode quebrar? Só o juiz. Já a quebra dos dados telefônicos, o juiz ou a CPI. E a quebra de dados, juiz, CPI ou fisco. Aí é qualquer dados, ok? Ali é qualquer dados. E-mail, dados bancários, aí é qualquer coisa referente a dados. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Vamos, então, enfatizar as coisas importantes. Quem pode determinar a quebra dos dados? Então, se ele está perguntando quem pode fazer a quebra dos dados, juiz, CPI e fisco. Cuidado com o fisco, que é só em caso de dados o quê? Bancário. Beleza? Quem pode quebrar os dados telefônicos? Juiz e CPI. Lembra que a CPI, o juiz, eles vão quebrar apenas o quê? O histórico de ligação. Vão querer ver para quem aquela pessoa ligou. Quem pode quebrar os dados das comunicações telefônicas? Aqui é somente o juiz. Por quê? Porque aqui é aquela escuta telefônica. É o que duas pessoas vão estar conversando. Então, é muito importante esse nosso bloco de hoje, ok? É muito importante o nosso bloco de hoje. Sobre as comunicações telefônicas, nós vamos ver isso lá nos remédios constitucionais. Mas se eu te perguntar qual remédio constitucional, vou abreviar aqui, tá? Qual remédio constitucional eu uso nesse caso? E aí, concurseiro? Qual remédio constitucional eu uso no caso de quebra das comunicações telefônicas? Sabe me dizer? Sabe ou não sabe me dizer? O remédio constitucional que eu uso é o habeas corpus. Ok? O remédio constitucional que eu uso é o habeas corpus. E por que o habeas corpus? Porque eu só posso quebrar as comunicações telefônicas se for para fins criminais ou instrução processual penal. Fins criminais. Se eu estou investigando uma pessoa para fins criminais, eu posso fazer o quê? Eu posso prendê-la. Se eu posso prendê-la, eu vou estar cerceando o direito de locomoção, liberdade de locomoção. Então, eu posso adentrar com um habeas corpus, ok? Essa pergunta seria batida lá nos remédios constitucionais, mas para você já visualizar, eu deixo ela aqui e pode ter certeza que quase ninguém acerta isso. Pode perguntar aos seus amigos que se formaram com vocês, pode ver em questões de concurso público que essa questão quebra meio mundo, menos vocês que escolheram o PRO Concursos. Corta para mim, editor. Então, concurseiro, então, constitucionalistas. Cara, tópico, aula top. Essa aula agora foi top, ok? Nós fechamos aqui tudo que ele poderia cobrar, como ele pode cobrar, como já caiu em concurso público, como caiu em concurso anterior. Nós fechamos a nossa guarda. Agora, é você ler, é você reler, é você triler a lei, é gravar a lei. Já dissecamos no primeiro slide a lei. No segundo slide, no primeiro slide, nós já colocamos um IPC, que já são entendimentos, e no outro slide nós viemos com questões dica das galáxias, ok? Viemos com questões top. Então agora é você pegar esse somatório e jogar no seu acervo. Então, constitucionalista, concurseiro, até o próximo bloco.